Oi, voltei novamente. Já fazia tempo que eu não trazia nenhuma reflexão para nós. A reflexão de hoje é um pouquinho diferente das outras que nós já fizemos aqui com os nossos amigos. Hoje eu gostaria de falar uma coisa. Eu não sei você, mas eu muitas e muitas vezes me perguntei por que de certas coisas. Por exemplo, um porquê que sempre ficou na minha cabeça, que eu nunca pude entender, até certo tempo, é claro. Por que um cristão, ao sair de uma igreja, com uma Bíblia debaixo do braço, pode ser assaltado, pode ser morto por uma bala perdida? Por quê? Eu perguntava por quê. No princípio da minha jornada com Cristo, eu conheci um pastor muito amigo que me visitava muitas vezes. Até me ajudou muito na minha afirmação nos estudos das Escrituras Sagradas. Um dia esse pastor voltava de São Paulo para passar as férias com a sua família, fim de ano. Junto com ele estava sua esposa, filhos e uma sobrinha. E desgovernou uma carreta e esmagou o carro dele, tirando a vida de toda a família, incluindo ele, claro, né? E eu me perguntei, mas meu Deus, por que uma tragédia dessa? Por que o Senhor permite tal coisa? Fiquei questionando, perguntando, pensando, não encontrei resposta para aquilo. Um dia, estudando a Bíblia, eu encontrei uma passagem em Salmos 116 e o versículo 15, que diz: preciosa é a morte dos seus santos ao Senhor. Aí eu fiquei pensando, mas como é que pode ser preciosa a morte de um cristão dessa forma? Aí comecei a pesquisar mais, procurar referência, procurar outros textos. Preciosa a morte dos seus santos. Bom, será que são aquelas pessoas que são santos no caos? Aí deparei com outras passagens que não, que santo são pessoas separadas. Não quer dizer que são santos, são separados para começar a sua caminhada e se preparar para a eternidade. Porque lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz que não tem nenhuma pessoa que não peque. Então, pecou, segundo Isaías 59, 1 e 2, pecou, está separado de Deus. Então, santos são todos aqueles que são separados para preparar-se para um dia estar com Deus. Procurando aqui, procurando ali, deparei com uma passagem muito interessante. Você deve conhecer essa passagem. Ela está em Isaías, capítulo 57, e no versículo 1 e 2. Algumas traduções diz: o justo é levado antes que o mal atinja. Outras traduções falam um pouco diferente, mas o sentido da passagem é a mesma. Mas como assim são levados antes que o mal atinja? Continuei pesquisando, porque eu queria, aquilo ali era importante para a minha fé. Procurei aqui, procurei ali, e comecei a entender que quando o inimigo ataca um servo de Deus,
e Deus vê que aquela pessoa está preparada, Deus deixa que o inimigo o destrua ele, ou seja, pela uma bala perdida, ou seja, pela uma enfermidade, ou seja, pelo um acidente. Porque para Deus o importante não é que a pessoa esteja, por exemplo, doente, ou seja defendida e restabelecida, e amanhã depois ele venha perecer. Não. Para Deus, o mais importante é que esta pessoa esteja salva. Aí comecei a entender um pouco melhor. Aí, pesquisando aqui, pesquisando ali, eu achei uma passagem em Salmo 73, versículo 27. Aí essa passagem satisfez-me completamente. Ela diz assim, ó, todo aquele, talvez alguma tradução, talvez na sua tradução seja diferente, mas o sentido é este. Todo aquele que apostata, todo aquele que abandona Deus, esse aí Deus vai destruir. Como assim Deus vai destruir? Então Deus não é amor? Deus é amor. E por ser amor é que ele vai destruir. Para e pensa comigo. Eu gosto de balada, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de fumar, usar droga, eu gosto de tudo que o mundo oferece. E aí eu morro e Deus, no seu infinito amor, na sua bondade, como eu fazia algumas coisas boas, né, ele me leva para o céu. Como é que o céu vai ser para mim ou para você? Vai ser uma tortura você viver eternamente sem nada daquilo que você gosta de fazer. Concorda comigo? Então aí que nós precisamos entender. Quando Deus leva uma pessoa que está preparada, ele está evitando que amanhã essa pessoa venha se perder. Mas como assim? Como evitando? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece o fim desde o princípio. Antes que as coisas aconteçam, Deus já sabe que vai acontecer. Por exemplo, você deve estar lembrado, Salmo 139, versículo 4, se eu não me engano. A palavra não chegou, você pensou, ela não chegou nos lábios para ser pronunciada, e Deus já sabe. Um fio de cabelo não cai sem que Deus não veja. Uma vez, deixa eu contar uma história. Quando eu me converti, eu morava bem distante da igreja, só tinha aquela igreja lá longe, onde eu frequentava. E eu ia de a pé, e chegava bem cedo para a classe dos professores. Tinha uma classe dos professores, começava às 8 horas da manhã, e depois a escola sabatina começava às 9 horas. E eu estava lá para aprender, né? Eu era novo, eu queria aprender. Chegava lá, só estava o ancião. E muitas vezes ele dizia para mim, está todo mundo apostatado dentro da igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esse homem fervoroso, que fazia de tudo para que a igreja permanecesse lá no alto, um dia caiu. E ele foi no meu serviço totalmente alcoolizado. Totalmente alcoolizado. Se Deus tivesse levado esse homem naquele período que eu conheci ele estaria salvo? Com certeza. Se tivesse sofrido um acidente, o inimigo tivesse armado uma coisa para ele e ele tivesse morrido, estaria salvo. Muitas vezes, querido, nós lamentamos a perda de um familiar, mas nos esquecemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu já perdi 3 filhos. E a minha filha, quando partiu, dizia para mim, pai, eu não quero morrer.
Eu não quero morrer, pai. Mas ela morreu. Ela deixou 3 filhinhos, que hoje, graças a Deus, estão todos bem. Um trabalha na organização, outro está bem, também trabalhava, não quis mais. Uma outra filha é enfermeira padrão. Está bem, estão todos bem. E todos na igreja, servindo a Jesus. Agora eu pergunto para você, se a minha filha tivesse viva e ela tivesse deixado Jesus, ela não estaria enquadrada nessa passagem que eu falei aqui, de Salmo 73, 27? Apostatado e perdido a eternidade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que está me dando atenção escutando esse videozinho aqui. Se chegasse um anjo para você e fizesse a seguinte pergunta: você quer morrer hoje e viver eternamente, conhecer todas as maravilhas que o mundo tem, tudo que Deus tem preparado lá no céu, aquela mansão que Jesus disse lá em São João 14, 1 a 3? Ou você quer viver 100, 120 anos e morrer perdido? Eu não sei o que você ia dizer, mas sabe o que eu ia dizer? Prefiro morrer agora. Como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é ganho. Sabe, queridos, o meu porquê foi resolvido. Com essas poucas passagens foi resolvido. E eu espero ter contribuído com você, se porventura também você já fez ou faz essa pergunta: por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Se você acha que tem sentido, passe esse vídeo para outros. Ajude outras pessoas a ver o Pai Celestial que nós temos, o Deus maravilhoso que nós temos, o grandioso Senhor que nós temos. E viva alegre e feliz diante de qualquer situação. Em tudo dai graça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, um carinhoso, sincero e amoroso abraço. Deus te abençoe ricamente. Jesus te ama e você é especial para Ele. Um abraço. Nos encontraremos num outro videozinho.